Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do nosso PodPack, é o podcast da Pernambuco Consultora. Sou Mariana Vanderlei, diretora executiva comercial e marketing da nossa empresa. Estou à frente desse projeto que eu estou amando poder trazer notícias, informações e super mega dicas para vocês em diversos assuntos. Então, nos ajude comentando, seguindo o nosso canal. Estamos no YouTube, no Instagram também tem o Instagram da Pernambuco Consultora. Estamos no Spotify. Sigam a gente, façam seus comentários, deem dicas e sugestões de quem a gente pode trazer, porque esse projeto está muito bombado. Deu até assim ligação no meio do nosso podcast. Enfim, hoje estamos com um grupo que nesse iniciozinho aqui, antes de começar, a gente já fez um bate-papo. E, ó, se tu não sair desse podcast vendendo tudo que vê pela frente, tu não vai vender nunca mais. Porque só tem fera aqui em persuasão de negócios, em comunicação, em você, Walter. Você é o ninja da comunicação, do neuromarketing, digital, e Cléo também. Cada um vai se apresentar e vocês vão poder se contextualizar com cada fera que a gente vai conversar hoje, tá? Então, curte a gente, segue nosso canal Pernambuco Consultora e se inscreve para poder saber de tudo que a gente está tratando aqui do nosso PodPack. Vou começar primeiro com as mulheres. Cléo, se apresente. Quem é você nesse nosso planeta? Diga lá. Vamos lá, Cléo França, sou consultora, sou mentora digital, trabalho em pequenas empresas, né, no foco de criação de conteúdo para as redes sociais. Esse é o minha pegada. Muito bem. E você, Eduardo? Primeiramente, gostaria de agradecer ao Eu que honroso. agradeço o seu tempo. Não, mas deixa eu agradecer. Tá bom. Eu estou muito honrado em estar na sua presença e na presença dos amigos para falar sobre um tema que, para mim, é um tema extremamente valioso, que é comunicação, persuasão, oratória e, obviamente, tudo isso aplicado às vendas. Então, é uma honra estar aqui na sua presença. A gente já acorda vendendo, né? Alguma coisa a gente vai vender. Qualquer coisa, desde que a gente abre o olho, a gente já está vendendo, negociando com os filhos, negociando até com o cachorro, né? Nessa vida, você vende desde a sua imagem, a um produto, a um serviço, a uma ideia. E o seu tempo. São várias aplicações. É verdade, a gente vai conversar muito aqui. E você, Walter? Eu sou o Walter Rito, né? Eu sou especialista em marketing digital, também sou mentor, consultor. E essa parte de comunicação, essa parte de persuasão também eu aprendi um tempo atrás, né? Onde é que eu comecei a estudar e trabalhar com neuromarketing também. Atrás? Rapaz, desde 2011. Desde 2011 mesmo que eu comecei a galgar muito essa área de... São três grandes elos, né? Marketing digital, a inteligência do mercado e o neuromarketing. Eu juntei tudo em um só e a gente começou a trazer tudo isso para o digital. Aí a gente faz palestras fora para o Brasil, faço parte também da Revista Brasileira de Inteligência de Mercado, que é uma revista mundial onde tem alguns profissionais de diversos lugares do mundo que a gente se junta para poder falar sobre inteligência de mercado, inteligência competitiva, né? E o meu principal papel hoje em dia é formar profissionais para trabalhar com o mundo online, com o mundo digital. Então, e quando a gente fala do mundo online, né, a gente fala muito o conteúdo que a Cléo fala também, que eu sempre costumo falar que a Cléo é a cabeça pensante da empresa, né? A cabeça pensante que leva o que fazer de conteúdo, pensar nos clientes dos clientes. Então, quem vai consumir aquele produto. E tudo que você faz, essa conversa inicial de vocês também, a gente acorda vendendo, a venda é agressiva. Agora a gente tem que saber o que vender, né? A gente comenta muito com o nosso cliente, rapaz, não faz isso não, chega lá, pega a pessoa na mão, conversa com ela, a argumentação, a persuasão, como que tu fala, como que tu vende é fundamental. Aí então eu parto desses meios também, né? A gente também, sou professor de coordenação de MBA e marketing digital também, enfim. Algumas coisas por aí que a gente sabe faz. muito, né? Para dividir com a gente. Sabe. Eu queria começar um assunto bacana que são dois viés, né? Existe ainda eu acho que existe essa coisa da mídia social, essa coisa da exposição. Existe um certo tabu ainda
com relação à exposição pessoal. Né? Às vezes a gente fala muito, essa questão das mídias sociais começaram com as empresas. As empresas tinham site, as empresas é que vendiam, as empresas é que tinham os canais de comunicação. E, de repente, de um tempo para cá, viraram as pessoas. Né? A gente trabalha também muito as pessoas. Saímos um pouco de ser só a empresa que expõe seu produto. A gente mudou para pessoas exporem seus produtos. Então, termina que, mesmo que a gente fale com uma pessoa que seja um empresário, mesmo que a gente fale com uma pessoa que venda algum produto, não necessariamente seja ele o vendedor, termina que ele tem que escutar a gente, porque tem que se comunicar e se posicionar como pessoa também. Então, eu queria botar em pauta esse papo relacionado à pessoa. Né? Como é que a gente poderia começar a dar orientações para a pessoa se posicionar nas redes sociais? Se a pessoa, essa coisa de vai ter um Instagram pessoal, um Instagram profissional, eu vou fazer tráfego pago, isso é bom ou isso é ruim? Vou fazer... que tipo de comunicação eu vou me utilizar? Por exemplo, que cores eu vou usar, que arte eu vou usar, que palavras eu vou usar, que tipo de comunicação eu vou usar para vender a minha imagem, a minha pessoa. Eu queria começar a gente tratando de pessoas. Né? Depois a gente pode até tratar de produtos, mas eu acho que como a pessoa, na opinião de vocês, deve se vender, se posicionar nas redes sociais e entre seus pares. Quem começa? Olha, sabe, Mariana, tem algo que eu costumo até falar, que 90% das pessoas nas redes sociais, elas não querem comprar o seu produto. Elas querem comprar quem é você. Às vezes, eu tenho algumas mentoradas que ela tem muito essa dúvida, né? Eu transformo o meu perfil em pessoal, em profissional, como é que eu devo fazer? Aí eu faço a pergunta, né? O que é que separa você, pessoa, do seu produto, do seu profissional? O que é que separa você de um para o outro? Então, faço com que a pessoa, mesmo ela tenha essa reflexão e possa, sim, estar dentro das redes sociais, vendendo o seu produto e mostrando ali que é o consumidor do seu produto, linkando aquilo que você vende, aquilo que você faz com a pessoa que você é e fazer um trabalho bem legal nas redes sociais. Ô, Cléo, mas será que mudou? Que, veja só, quando as redes sociais começaram, era muito você expor a sua... Fui para a praia, né? Tô tomando uma com meus amigos. Eu acho que quando as redes sociais começaram, era muito para a pessoa compartilhar a foto, compartilhar... Depois, eu acho que virou essa questão de você vender através da sua rede social. Eu acho que... Não sei se existiu algum momento específico que houve uma mudança, assim, de comportamento ou do próprio Facebook, que é o mais forte, né? De repente, ele começou a monetizar. Mas eu percebo que as pessoas começaram não pensando nisso. Começaram em compartilhar fotos da sua vida. Né? Estou aqui com minha amiga, né? Enfim. E de fato, as redes sociais elas vieram para isso mesmo. E aí as pessoas viram a oportunidade de estar expondo seus produtos, suas marcas. Aí foi quando a bolha em si ela começou a crescer. E essa questão da exposição, além de ser uma questão de bom senso, as pessoas começaram a ter que ser mais profissional dentro das redes sociais, porque a concorrência ali ficou maior. Então, a forma como me apresento, a forma como estou exposta lá dentro, ela tem que ter esse cuidado, esse detalhe. E você, Eduardo, o que é que você acha sobre essa coisa da conta pessoa física, pessoa jurídica, da comunicação individual? Eu costumo dizer que as redes sociais servem muito como uma vitrine para o mundo. Uma vitrine feita uma loja, né? Como uma loja, exatamente. E qualquer pessoa pode acertar no alvo. Se ela, por exemplo, oferecer uma ideia, ou um produto, ou um serviço que agrade, se pegar, ela vende. E vende de uma maneira exponencial. O que a gente não tinha antes. Que era só vendendo para pessoas.
né? Aquela venda mais B2B, né? Hoje você vende de maneira exponencial. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que se você souber tratar muito bem a sua imagem, postando coisas inteligentes, sendo persuasivo nas redes sociais, levando aquilo que, por exemplo, possa ajudar pessoas a resolver os seus problemas e cair no gosto das pessoas, da massa, da população, você vai vender como água no deserto. Mas imagine que uma pessoa tenha... Eu tenho 30 seguidores. Como é que eu vou conseguir isso? Imagina, a pessoa está começando no mercado de trabalho, a pessoa só tinha sua rede social para amigos íntimos. Imagine, né? Que a pessoa só tinha lá 30 pessoas da família, era conta fechada, só postava farra, e agora como é que vai começar se a pessoa não desenvolveu ainda isso, né? Imagina, eu estou pensando, por exemplo, no nosso mercado, o corretor de imóveis, né? Imagina que ele tem uma rede social que ele nunca utilizou para business, para vender apartamento. Utilizou para postar lá foto, tal, da vida e tal. Como é que ele vai começar do zero? Ele vai dizer assim, meu Deus, eu só tenho 30 seguidores. Eu costumo dizer que as pessoas precisam de consistência nas redes sociais. Elas precisam estar sempre mostrando a cara, sempre fazendo conteúdos e vídeos interessantes. E dessa forma você vai crescendo e chamando cada vez mais a atenção das pessoas. Ainda é uma ferramenta muito mal utilizada por uma boa parte das pessoas que eu observo. Então, por exemplo, nada contra, mas de repente você vai comer um cuscuz, tira a foto do cuscuz e posta lá. Vamos ou bora? Sabe? É muito superficial. Quer dizer, você tem um oceano de possibilidades. Você postaria como a foto do cuscuz? Eu não postaria foto do cuscuz. Para dar dica. A não ser que eu vendesse cuscuz. Muito bem. A não ser que eu vendesse cuscuz, aí eu postaria foto do cuscuz. Mas, por exemplo, se você entrar na minha rede social, você vai ver postagem dos meus trabalhos. É a forma como eu utilizo a rede para me vender. E sempre procurando ajudar pessoas com dicas, sugestões, expertise, opiniões. E eu acredito que dessa forma você vai conseguir escalar de uma maneira até exponencial. Então pronto, pessoal, dica de ouro aí. Se tu tem 30 seguidores e posta cuscuz, É um processo. repensa para de essa postar postagem. cuscuz, né? E repensa o que vai fazer. Porque eu percebo muito isso, assim, as pessoas às vezes com medo de começar do zero. Eu tenho 30 seguidores. Minha vida, daqui que eu consiga 50 mil seguidores, né? E aí termina que não faz. É um processo, na verdade é um processo. Vá. Isso é muito relativo. E é muito bacana a gente discutir, de conversar, porque assim, por exemplo, o meu primeiro vídeo que eu viralizei no TikTok foi analisando quantos seguidores fakes a Sara do Big Brother tinha. Olha para isso. Aí hoje, se eu for postar, um tipo de conteúdo que vira. Eu tava até conversando hoje com um colega meu, porque assim, hoje no Brasil chegou a monetização no TikTok, né? Sim. E tudo é aquela coisa que a gente tava conversando aqui no começo, né? É muito a questão de o que é que você vai falar, o que é que as pessoas vão ser convencidas, né? O que é que as pessoas querem ver. Porque a gente pode pegar, por exemplo, tanto o influenciador daqui, de região de Recife, que se você for pegar lá, ver o perfil dela, todos os vídeos dela é a mesma coisa, porque ela só dançando. Então, assim... Mas ela é dançarina? Não, mas ela virou influenciadora, né? Entendi. É porque, assim, no digital existem campo para tudo. A gente pode dizer, poxa, tem hoje algumas influenciadoras que todo o conteúdo dela é só dançar. Mas tá certo, tá errado, não tá tudo bem para ela. Agora, tem alguns outros tipos de segmento, outros tipos de nicho, por exemplo, que não se posicionam assim. Por exemplo, eu nunca fiz um vídeo no TikTok, no Instagram, dançando. Olha, eu vou socorrer você. Eu nunca fui pro TikTok, porque eu só acho que eu ir pro TikTok eu vou ter que dançar. Então, deixa eu dizer uma coisa. Eu não tenho TikTok. Eu fui para ir pro TikTok eu vou ter que dançar. Eu terminei que não fui. Tem muita gente que pensa isso hoje, mesmo. Dos 100 mil seguidores no TikTok sem fazer uma dança sequer. Olha aí. Então, é conteúdo. Então, o que você tem que fazer é entender qual é a pegada daquela rede social, né? Então, eu acho muito assim, que o conteúdo que tem que ser feito com a sua pergunta, poxa, mas eu sou um corretor de imóveis que estou querendo começar agora. Eu vejo muito isso.
E eu tanto vejo do lado da empresa, como também vejo aquele corretor independente, né? Eu vejo qual é o funil deles, eles vão lá, como é que eles prospectam, tanto aquele corretor que faz um anúncio bem bonitinho, que você vê no anúncio, e fala, caramba, que apartamento massa! Ele teve o cuidado de fazer. Ele teve o cuidado. Você clica, vai lá para o WhatsApp dele, conversa, orienta você. Outros corretores que vão postar lá de qualquer jeito, a imagem, o texto por cima. Então, vai muito também da gente. Esse primeiro corretor que eu falei, ele tem a probabilidade de crescer mais, né? E ele tem que entender, por exemplo, não sei se você já ouviu falar da rede social chamada Cool. Já. Pronto. A Cool é uma rede antiga, né? Só que pegou no Brasil agora, por conta desse problema que está acontecendo no Twitter, política, não sei né, o que do lá. Instagram E foi a mesma Twitter coisa também. do Clubhouse. O Clubhouse é isso aqui, só que ninguém vendo. É só você escutando. Entrei naquele negócio do Clubhouse na época. Eu sem querer, caí dentro de uma conversa de um pessoal na mesa de um jantar. E um pessoal que eu conhecia assim. Eles deixaram ligados. E quando eu vi, meu Deus, é um casal conversando. Bem assim mesmo. Então tem muito disso. Por exemplo, aí a gente pega muitas pessoas comentando assim, Eduardo. Por exemplo, ó, mas viralizou o Neymar. Neymar, ele viralizou agora no TikTok com uma coisa que não foi nada. Ele chegou, fez um videozinho assim, uma música de fundo e fez. E de visualização. Todo mundo piscando, todo mundo... Então, mas tem uma técnica por trás, se você for parar para ver. Então, tem algum certo nicho. O TikTok, no começo, era conhecido muito com rede de dancinha, de criança. Hoje não é mais. Hoje já tem uma plataforma de business completa para empresa. Eu vendi uma mentoria de tráfego pago para um pastor dentro do TikTok. Eu nunca pensei que isso... mas sabe... Esse vai para o Guinness. Mas sabe o que acontece? É isso. É como que você vai prender a atenção daquela pessoa no que você quer comunicar. Então, vai muito dessa questão da persuasão, né? Tem algumas técnicas que a gente faz muito online, que é aquela técnica do gatilho mental. E o gatilho mental, ele funciona, ele existe. Vamos lá, eu amo isso. Vamos lá, gatilho, essa palavra nova. Ele existe. Assim, existe. Existe técnica, existe copies também. Gatilho mental, existe isso. Existe. Agora, assim, ô, Cléo, por exemplo, tem até uma ferramenta, que eu queria que tu comentasse também, que é uma ferramenta que a gente faz muito online, que são ferramentas de inteligência artificial. Hoje tem inteligência artificial para tudo, né? A gente viu que tá viralizando muito agora no Instagram, uma foto que você baixa o aplicativo. Um avatar. Hoje tudo é inteligência artificial. Você vai montar uma copy para um e-mail, para um post, para um anúncio. Existem hoje em dia sites, que esse site você chega assim, vamos lá. Eu quero fazer, a Pernambuco vai fazer um lançamento, né? Isso. Vai fazer um lançamento de uma torre de não sei o que lá, tanto assim. Então eu quero fazer um anúncio, que esse anúncio eu quero mostrar que nessa copy tem as palavras fortes. Aí tu chega lá e faz assim, ó. O produto é esse aqui, eu quero uma copy que é uma copy mais amigável, então uma copy mais humorística, e faz isso. Aí tu faz assim, ó, puf! E vai mostrar para você diversas ferramentas de copy baseadas em inteligência artificial, Eduardo. Então, já dá o texto pronto, a palavra que vocês devem utilizar. Dá várias cópias para que você possa montar. É claro que aí você molda o teu produto, o teu serviço, né? Então, eu acho que termina, que é o esforço da pessoa também de fazer, né? Não achar que fazer de qualquer jeito vai surtir efeito. Exatamente. Como você falou, a pessoa que tem 30 seguidores e quer começar agora, a primeira coisa que ela tem que fazer é arrumar a casa. Saber o que ela quer entregar, para quem ela vai entregar. Então, é muito o que Walter falou, que o professor Eduardo Barros falou também. É arrumar a casa. Eu tenho um perfil que era bagunçado, que eu postava foto lá de todo jeito, que... Aí vem a questão do bom senso. Agora tem deixa eu comentar uma coisa que a gente já junta o que a gente está comentando com o que o Eduardo também, que é da parte de especialista. Sabe o que eu vi isso e eu mostrei para a Cléo. Eu entrei em contato com o corretor. Ultimamente eu tenho falado com muitos corretores, enfim. Aí eu entrei em contato com para um empreendimento lá de Porto de Galinhas. Não foi? Aí eu conversando com ele, muito me interessa. Só que quando eu conversando com ele pelo WhatsApp, eu caí no anúncio dele, né? Eu gostei lá da foto direitinho, caí no anúncio dele e eu fui conversar pelo WhatsApp com ele. Ele não conversou comigo de uma forma amigável, não foi? Aí onde é que entra, Eduardo, aquilo que não adianta você ter um anúncio muito bonito, você montar uma copy bacana. O que é para você conversar de uma forma amigável? O que é? Eduardo. Então, Eduardo. De convencer o cara. Veja, ele fez tudo certo. Botou uma foto bacana. Botou o clique aqui, ou arrasta para cima, ou sei lá, o clique aqui no meu WhatsApp. Foi pro WhatsApp, fez o funil.
E na hora de dar a resposta, não se comunicou legal. Não se comunicou legal. Nesse momento, eu gosto muito dos princípios de Dale Carnegie. Diga lá. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Se você utilizar... E não são princípios que você pode pensar assim, poxa, deve ser algo muito difícil Complexo, fazer muito científico. amigos e influenciar pessoas. Eu não sou um cara de bom papo. Eu nunca estudei sobre isso. Eu nunca fiz um curso de oratória. Eu nunca fiz um curso de persuasão. Como é que eu vou fazer amigos e influenciar pessoas? Aí, para essa pessoa, se eu sou tímido, você sabe que existem gradações de timidez, né? Existe aquele tímido que não consegue nem receber a carta dos correios na sua porta para falar com o carteiro. E existe aquele tímido que não consegue pedir o pão na padaria. Então, para esse tipo de pessoa, geralmente eu recomendo psicoterapia, porque o nível de timidez dele é arrasador. Ele não consegue, por exemplo, participar de um processo seletivo numa empresa. Então, infelizmente, ele vai precisar de um tratamento psicoterápico para poder se libertar dessa timidez, que é, assim, prejudicial. Timidez média. Né? Pronto. Então, eu diria, comece lendo o livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Dica de MBA, pessoal. Que você vai perceber que não é nada como uma proposta de você entrar na NASA, porque tem muita gente que pensa isso. Ah, isso é muito difícil. Tem gente que vai fazer o meu curso, por exemplo, e chega para mim e diz, olha, eu vim por indicação de um amigo, porque eu sou muito tímido, me chama no particular e solta essa. Mas eu não acredito que eu vou conseguir chegar lá na frente e falar para uma plateia de 10, 12, 15, 20 pessoas. E eu começo a desmistificar isso na mente dele. Você pode falar para quantas pessoas você quiser. Eu tenho um caso aqui na empresa muito legal de uma funcionária nossa que eu, assim, apostei nela, Simone, e ela hoje é do comercial, ela não falava em público, em hipótese alguma. Quando eu comecei a botar ela para ela falar em público, ela se tremia de uma forma. O microfone tremia, a mão suava. E essa semana eu recebi uma foto dela com o microfone na mão, falando para não sei quantas pessoas. Isso é de um poder de superação surreal, né? Uma forma de se comunicar. Existe uma explicação científica que eu geralmente mostro nos cursos, como o nosso cérebro funciona diante de uma ocasião que você desperte um sentimento como medo. Ele funciona do mesmo jeito em todas as ocasiões. Isso vai para a neurociência também, né? Também. Porque o nosso cérebro, ele é dividido em 3 partes, pedagogicamente, né? Nosso cérebro é único, mas ele foi pedagogicamente dividido em 3 partes. Cérebro reptiliano, cérebro límbico e o neocórtex. Cada um com uma função específica. Né? O cérebro reptiliano, os nossos instintos. Tá com vontade de ir no banheiro, vai lá e faz a sua necessidade. Tá com fome, vai procurar comida. E isso o réptil também faz. Por isso que o cientista norte-americano Paul MacLean, né, pensou nesse nome, cérebro reptiliano. Já o sistema límbico é a central das emoções. É onde existe a amígdala, por exemplo. E aí, quando você está diante de um... É lá onde entra a Cleo, com as ideias. É na das emoções. É. Tem que ser tocada ou não. Tem. Isso, exatamente. E aí é que acontece a grande magia das vendas. Quando você consegue, por exemplo, através da arte, convencer alguém de que aquele produto, por exemplo, aquela pessoa precisa comprar. E como é que a gente faz isso? A gente tem 15 segundos do TikTok. A gente tem... Como é que a gente faz para que a pessoa voltar a essa história do gatilho, né? Eu confesso que eu também acredito nessa história do gatilho muito. Existe uma frente que diz que não, a frente, mas porque é natural a gente, como usuário, passando ali o dedo, é natural que a gente pare para olhar para algumas coisas e é natural que a gente passe mesmo despercebido por outros, né? Então, o que você coloca ali, a frase que você usa, mas o que eu sinto
Porque as pessoas não sabem como se comunicar. Não sabem o que dizer. Eu quero persuadir o meu cliente, eu quero tocar na emoção, na mágica da venda. Mas como é que eu vou conseguir isso? Se ela insistir em passar uma mensagem para o neocórtex, dificilmente ela vai conseguir. Porque o neocórtex é a parte mais externa do cérebro. É a parte do cérebro que pensa. Então você vai fazer uma série de bloqueios. Por exemplo, para me vender alguma coisa, eu já vou armado, blindado contra os seus argumentos. Se você for trazer as características do produto, por exemplo, o neocórtex vai fazer a sua função direitinho e vai bloquear a venda. Mas se você furar o neocórtex, furar entre aspas, tá, gente? Furar entre aspas. Se você fura o neocórtex, né? O vendedor vai chegar com não é nesse sentido, é uma o cérebro metáfora, do cliente. Né? Entendam como uma metáfora. Se você furar o neocórtex e bater no sistema límbico, que é a parte do cérebro que coordena as emoções, aí o outro se desarma, abre a carteira e disponibiliza o dinheiro. Mágica. E a mágica acontece. Mas veja, nesse caso aí que Vitor contou, Walter contou, ele não estava olhando para o vendedor. Como ele poderia, no caso, ele recebeu um WhatsApp, né? Walter recebeu um WhatsApp. Eu acho que até o olho no olho, o sentar, o tal, ajuda. Mas nesse caso dele, o Walter não achou legal a forma como ele respondeu no WhatsApp. Né, Cleo? A gente parte muito dos dois pontos, né, Cleo? Cleo, pode até falar um pouco mais como é que tu fala, como é que se cria o conteúdo. Porque, assim, pegando no começo da conversa da gente... Que você fez uma pergunta, a pessoa tem que responder já como você gostaria da emoção. Exatamente. O grande problema hoje em dia é que a gente não tem... algumas empresas, elas não estão preparadas para fazer o atendimento online. É totalmente diferente. Exato. Você chegar numa empresa física, por exemplo, e o consultor o vendedor vir abordar você... Olho no olho, né? Isso. Agora... Eu servi um café, eu servi uma água, é uma outra. A sensação do ambiente. Agora, a refrigeração. A comunicação digital não é a mesma coisa. Pasme, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que você nunca na sua vida ouviu falar isso. Diga. Eu tenho certeza. aquele corretor que a gente foi conversar, a gente foi no shopping Recife aqui, conversar com um corretor de imóveis. Sei. A gente sentou lá direitinho, ele mostrou o empreendimento pra gente. E daí eu falei, não é isso ainda não. Mas peraí, você foi para comprar ou você foi para comprar? Eu vou comprar. Isso, para comprar. Aí não é esse. Não. De trabalho, não foi para comprar. Aí não é esse, não. Esse cara, semana retrasada, ele fez o seguinte. Walter, oi, olha só, presta atenção. Ele fez, olha só, tu tinha aí R$40 para me emprestar. Aí eu fiz... Isso é algum fraudador, né? Vocês sabem que existe isso, né? Golpe. Aí eu vou na dele. Sim. Agora, deposita aqueles 50 pra mim. Eu falei, foi 10, uma coisa assim. Ele, não, pô, sou eu mesmo. Eu liguei pra ele. Aí eu, não, Walter, sou eu mesmo. Já aconteceu um imprevisto. Eu nunca pensei na minha vida que um corretor iria me pedir dinheiro emprestado. Foi verdade? Foi verdade. Tá no WhatsApp. Tá no WhatsApp essa conversa. E assim, pra mim, a credibilidade dele foi pro espaço. Eu sei que a gente passa por alguns tipos de problemas assim, mas é aí onde é que tá o ponto. Sabe, assim, as pessoas conversam com você pelo WhatsApp e pensam que estão conversando, estão no bar de esquina. Amigo. E não é assim, feito hoje também. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa diversa que eu recebo. Olha só, eu quero saber se você quer fazer plano de saúde, você tem meu contato de onde? Então, assim, o atendimento digital, o atendimento online, ele é muito diferente. É a pergunta que você fez. É você conversar com a pessoa sem ver ela. É um atendimento frio. E você tem que fazer com que esse atendimento frio ele fique um pouco mais caloroso. Caloroso na parte de atenção. Você tem que entender o que a pessoa está conversando com você pela leitura da mensagem. E isso é a percepção. Isso é no outro, né, Cléo? Recentemente eu recebi um direct, que é algo bem pessoal, né? De uma loja era só o stories da loja. Ela simplesmente compartilhou. Eu recebo também, eu me sinto tão incomodada. Na intenção que eu fosse lá e respondesse a enquete, que eu não fazia a mínima ideia do que se tratava, nem seguia a loja. Você nem era cliente. Exatamente. Sem abordagem nenhuma de um bom dia, de participe de encantar ali, participe da nossa, me dê a sua opinião, né? E aquilo ali é uma página que está perdida, que
está perdida no Só digital. fez o trabalho. Mas vamos lá, para a gente ajudar a turma aqui que está nos ouvindo. Imagine que eu tenho uma lista de prospect que eu tenho que abordar, certo? E eu vou abordar digitalmente, certo? Eu vou vender curso, eu vou vender roupa, a loja, eu vou vender apartamento. Como que a pessoa vai chegar no cliente digitalmente, sendo agradável? Como a pessoa vai chegar até você para vender o plano de saúde sem você se... Como assim você tem meu telefone? Então, deixa eu começar falando isso, porque é o seguinte, tem aí alguns pontos que a gente tem que entender. Vai muita pergunta que você fez, como fazer isso no 15 segundos do TikTok? Tem métodos para isso. Existe uma coisa que a gente chama que é conceituada de storytelling. É você contar uma história através de algo. Então você consegue criar... A Cleo faz muito bem isso. Quando a gente vai fazer um conteúdo, por exemplo, para as empresas, a gente monta para ela um plano de conteúdo. E esse plano de conteúdo tem que ser proposital. Aquilo que eu vou postar ali, uma foto do cuscuz, uma foto do Eduardo aqui segurando a imposição do Eduardo, ela tem que ser proposital. E o feed lá tem que conversar com o story, né? Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tá tendo a Copa do Mundo, né? Tá tendo aí o Casemiro e o Casimiro. O Casimiro, ele tá destruindo a internet. Dos streams que ele faz lá. E hoje ele pode fazer stream porque ele fez um contrato lá. E esse cara, ele é um monstro em relação a... Eu confesso que antes desse jogo eu não conhecia ele, não. Eu confesso que eu não conheci só por causa desse jogo. As menções de Casemiro e Casimiro bombaram nos últimos dias. Então, é muito disso. Quando a gente vai falar, vai orientar os alunos da gente, os mentorados, a criar conteúdo, inclusive conteúdos rápidos, que é o TikTok, que é o Reels do Instagram, que é o Short do YouTube, tem que ter um enredo ali. E esse enredo depende muito de quem você está comunicando e qual o canal que você está falando. Porque uma coisa é eu chego aqui e fazer um podcast de 1h30, 2 horas. Outra coisa é fazer uma live, um vídeo no YouTube de 4, 5, 10 minutos. Mas uma coisa é eu querer comunicar dentro de um vídeo TikTok. E lá no TikTok... São 15 segundos para você. Vai de 15 a 10 minutos. 15 segundos para você ser interessante. Mas hoje em dia Mas hoje em dia é você reduzir. Então é você fazer um pitch de venda em um momento específico naquela comunicação. Só para concluir essa parte. Por exemplo, tem lá dentro do TikTok um rapaz que ele faz o vídeo que é assim. Eu falo muito TikTok porque o especialista do TikTok em vídeo curto é o TikTok. Esse rapaz, ele é humorista. Ele faz assim, hoje eu vim pro podcast. Aí fica a foto dele assim. E só posta foto. A foto dele assim. Esse cara começou a chamar a atenção das marcas porque é um vídeo simples, sem edições profissionais, simples, caiu nas graças das pessoas. Então, aquilo que algumas pessoas veem que isso aqui que ele tá fazendo um besterol, mas ele tem uma técnica por trás, né? Que ele tá fazendo, ele conta uma história, um enredo. Aí você começa a ver a historinha dele. Hoje eu fui lá no podcast. Eu sentei para fazer o podcast. Pode falando com pode que pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E por trás, eu tô fazendo um podcast com o microfone da marca tal. É a marca tal que pagou ele para poder fazer isso. Então ele conta uma história para poder chegar aqui. Só que ele não vai chegar assim, olha, esse aqui é o microfone que você pode comprar, o pessoal tá nem aí. A não ser que seja alguém que queira comprar um microfone. Então ele conta uma história, prende a tua atenção ali. Hoje, aí vai para a parte técnica. Como começar? Ele prende a tua atenção porque hoje em dia o maior ativo da rede social é a retenção. Você prender a pessoa ali para que ela fique assistindo você, aí só vai falar o que ele quer no final, porque a partir do momento que você fala a marca, fala o produto, a sua audiência cai. Então ele constrói, mantém e quando chega na parte de venda... Gente, chega tá falando em 15 segundos. Eu tô assim... Eu tô tentando como a pessoa vai fazer, né? Em 15 segundos. É uma arte. É porque esses 15 segundos, primeiro você tem que... eu acho que é a questão da constância também, que eu acho que não sei quem foi que falou, mas essa questão, mesmo que seja 15, acho que foi o Eduardo que falou. Se você fala 15 segundos uma vez, você faz isso uma vez, você faz depois outra vez, não é mais 15, né? De repente vai virar 30, depois vai ser 45 vê onde é que está a magia. Esse exemplo que Walter falou. A marca, outra questão também sobre as marcas, saber quem está contratando. É um humorista, né? Tendo em vista esse exemplo que Walter falou aí, ele começa falando com o público da forma como ele já conhece o público dele. Então, o meu público, ele gosta do meu humor, da minha resenha, então vou começar aqui. Então, é aí que acontece a magia da coisa, porque ele prendeu aquele público nos 15 segundos, porque ele sabe que o pessoal gosta do humor,
E aí ele colocou dentro aquela marca, aquele produto que ele queria, de fato, divulgar, apresentar. Sabe, deixa eu só completar uma coisa também. São vocês falando, pensando como o corretor deve fazer com o apartamento. Exatamente. Lógico que é o meu trabalho, é natural que Mas eu isso vá é bacana, puxar. São vocês falando e eu pensando como eu vejo as fotos, como se comunicar, como... Mas sabe como é que isso é bom? Porque, veja só, E eu fico existe outra pensando nos diferença. tímidos que Eduardo falou, como ele vai para a câmera, entendeu? Eu tenho clientes que, no início, que a gente pedia para gravar um stories, por exemplo, imagina. travava a língua, os lábios tremiam. Ficava toda vermelha. Hoje em dia, ela abre uma câmera de um celular e começa a falar lá simplesmente, e é minha blogueirinha. Eu digo que são minhas blogueirinhas pelo desenvolvimento. Mas com técnicas simples. Eu sou um corretor que eu tenho vergonha de aparecer, que eu não gosto de falar. O que é que eu posso começar a fazer? Vou filmar o meu redor, vou começar a acostumar com minha voz. Então, começa a gravar o meu redor. Começa a gravar o que é que eu quero mostrar. E aí, em si, criando um enredo e vai, aos poucos, se familiarizando com a própria câmera do celular. E treinando, né? Treinando. Mais convencida de que não é uma escolha. De que, tipo assim, não é uma escolha, ou você faz, se você quiser. Não, é uma realidade da vida de quem trabalha com vendas. A comunicação deixou de ser estática. Página de jornal. Quando eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário, eu pagava rios de dinheiro por páginas de jornais de anúncio e também a gente pagava aqueles anúncios bem pequenininhos que tinha nos classificados, que dizia, a gente tinha que pagar, a gente pagava por letra, por palavra, sei lá como era. Imagina o quão a pessoa não precisava se expor. A gente tem que estar, a mídia, o marketing, a mídia, ela tem que estar em todos os lugares, né? Tem que estar presente em tudo. Só que hoje está todo mundo com o celular na mão. Então, todo mundo quer estar aqui, porque é aqui que eu sei que eu estou prendendo tua atenção. Então, você está sendo convidado. Você estava muito impressionada, eu percebi, com a história dos 15 segundos, né? Não é? Poxa, eu tô, porque... Mas se você observar... Por quê? Porque eu faço vídeos. Sim. A gente ontem até estava fazendo vídeos. E eu tinha que falar assuntos, eram vídeos de 60 segundos. E eu tinha que falar, era uma campanha que a gente quer fazer, de assuntos que eu gosto bastante, que eu sei, que eu conheço e que eu queria ter um podcast para falar. Só que eu só tinha 1 minuto para que eu pudesse prender a atenção da pessoa naquele assunto que eu queria 1 hora para falar. E eu pensei, que palavras, que tom, que eu posso me comunicar para que aquele vídeo, a pessoa simplesmente não faça assim, e todo aquele trabalho que, para mim, que está do lado de cá da câmera, fosse em vão. Como eu poderia dizer em 60 segundos? E veja que eu tenho facilidade de fazer. Eu fico pensando nas pessoas que não têm. Né? Porque, para mim, eu converso muito com a equipe de venda, não é mais uma escolha as redes sociais, as mídias digitais. Não é, ou você está, ou você está fora. Ou você está morto. Você está morto. Não é uma escolha, eu não gosto de aparecer. Não existe isso, não. Você não gosta de aparecer, vai ter que arrumar um jeito, mas a pessoa vai ter que estar lá, essa coisa da constância. E todos os dias, senão não vai vender. Não tem assim, não, isso não é para mim, não. Esse negócio de marketing digital não é para mim, não. Rede social não é para mim. Meu irmão, tu não vai pagar teus boletos. Teus boletos não vão ser pagos. Exatamente. Entendeu? Você não vai ter comida na mesa, porque você não vai vender, e ponto final. Então, o papel da gente aqui, ó, não tem jeito para a tua vida, tu vai ter que se comunicar. Né? E como poder ajudar? Eu sinto muita dificuldade nessa coisa do WhatsApp. O Instagram, o TikTok, você pode botar uma música, sei lá, você pode. Mas, por exemplo, o corretor fez tudo. Você vai me ajudar, viu, Eduardo? O corretor fez tudo bonitinho. E ele se comunicou bem nas redes sociais. Mas na hora dele escrever, na hora dele ser ele lá, que ele chegou e para Walter disse, o produto é esse, não sei o quê, o caba farrapou. Na hora da comunicação, ele, né? Eu queria falar sobre essa questão que você tocou de maneira surpreendente. Nós estamos sendo convidados a sermos
cada vez mais extraordinários no menor e curto espaço de tempo. A redundância foi proposital. Ave Maria, é verdade. Foi proposital, certo? Então, assim, eu comecei a perceber isso depois que eu comecei a estudar as palestras TED. Palestra TED... O que é palestra TED? Não sei. É uma sigla, né, criada por um americano, Chris Anderson, né, que inclusive escreveu o livro, né, que é Tecnologia, Entretenimento e Diversão. Então, você tem que fazer uma palestra curtíssima que possa ter esses 3 componentes e fazer a plateia ir ao delírio. Como é que você consegue isso? E tem palestras TED de menos de 5 minutos. E o pessoal aplaude de maneira efusiva. Como é que você consegue isso se não indo na emoção das pessoas? Então, você está sendo convidado, você, eu falo, a humanidade, né, a ser da fila, né? extraordinário, estou aqui. Extraordinário no menor e curto espaço de tempo. Então, as palestras TED, o Chris Anderson, ele fala no livro, né, que as palestras TED, elas têm no máximo 18 minutos. Porque, segundo ele, é o tempo que o cérebro consegue ficar conectado com uma história. Depois já vai. Depois disso, as pessoas começam a se dispersar, começam a ficar... A cadeira começa, né, a pessoa se mexer. Exatamente. E sai da órbita. Compreende? Então, nós somos sempre convidados a sermos extraordinários, não ordinários, mas extraordinários no menor e curto espaço de tempo. Quer ver uma coisa? Eu percebi isso quando eu tive algumas reuniões com homens de negócio. Então, você vai para uma reunião, eu tive com o secretário da pasta de finanças do município que eu sou residente. Né? Um jornalista amigo meu me colocou de frente para ele, de frente para o gol, e disse, agora é contigo. E faz você, o gol aí. E você só tem 5 minutos. Quem dá o comando é ele. Segundos. Quem dá o comando é ele. É verdade. Entendeu? Quem dá o comando é ele. Do tipo, o que é que você quer, garoto? O que é que você está fazendo aqui, garoto? E você vai ter que soltar tudo ali de maneira extraordinária em 5, 10 minutos. Se ele achar conveniente, ele vai perguntar, ele vai interagir, ele vai fazer um podcast com você. Mas tem que partir dele. Não tenta filosofar com um homem desse que não dá certo. Você está de frente para o gol e tem que chutar. É aquela metáfora do futebol, né? Aproveitando aí que nós estamos na época de Copa do Mundo. Então, se você analisa todo o cenário, vem um zagueiro do time adversário e toma a bola. Você está ali de frente para o gol. Tem que fazer o gol. Ou seja, treine para ser extraordinário num curto espaço de tempo. Se prepare para 5 minutos. Se ele achar conveniente, ele te dá 10, te dá 15 ou mais. Eu já cheguei a ficar 50 minutos com um. Mas porque ele disponibilizou o tempo dele. Compreende? Mas é coisa de 5, 10 minutos. É assim que o mundo funciona hoje. Mas você estava olhando no olho dele. Como é que eu vou resolver a vida da turma que fala no WhatsApp? Ó, sabe o que acontece? Vê só, deixa eu falar uma coisa aqui também. A gente começa do princípio, né? Por exemplo, o corretor de imóveis, ele vende o quê? Ele não vende apartamento, ele vende sonhos. Uma empresa, por exemplo, a clínica de estética da gente, ela vende o quê? Ela vende bem-estar. Você vê a pessoa se sentir bem. Começa daí. Autoestima. Por exemplo, a gente tem que entender em que mercado a gente tá. O que é que eu vendo, por exemplo? Eu vendo sucesso profissional. Então, aquela pessoa que quer trabalhar com o mundo online, ela pode trabalhar de onde ela quiser e ganhar quanto ela quiser. Quem trabalha com a internet consegue fazer isso. Por exemplo, ó, deixa eu só ler um dado aqui. Essa cliente da gente, que a gente tem, ela está capturando hoje 8, 9, 10, 120 leads. Contatos. Então, quando a gente vai fazer um anúncio na internet, por exemplo, a gente faz um anúncio com arte, que a Cleo elabora, faz a arte, aí eu entro com a copy. Eu digo assim, olha, se você... Aí a gente tem um procedimento lá, por exemplo, que é a lipo. Lipo, como é? Lipocrio. Não, criolipólise. Então, eu entendi que quando eu falava criolipólise, as pessoas ou não entendiam, ou elas não sentiam a necessidade. Quando eu mudei e comecei a falar lipo sem corte, choveu. Aí entra esse ponto que a gente vai comentar aqui. Então, o que é que acontece? O anúncio foi bem feito, né? Eu vejo anúncios de corretores lá que tem um monte de gente comentando.
e a empresa comentando uma por uma, e não para por aí. Ela comenta e puxa a pessoa no direct. Eu falo isso muito pro cliente. Ó, tu tá fazendo um story de, eu tô aqui agora fazendo isso, a pessoa comentou, marcou como não, puxa ela no direct, comenta, você na venda tem que ser agressivo. E você tem que ter, se eu tenho só 15 segundos, eu vou falar aquela comunicação bem pontual e também tem que ter uma consequência. Porque o vídeo, ele tem seus altos e baixos. Como você mesmo falou, né? O vídeo, quando a gente vai começar falando o vídeo, a primeira frase, aqueles 3 segundinhos ali, tem que ser primordial. Senão a pessoa não fica. Então, o vídeo no TikTok, no Story, tem que ser muito rápido, você tem que aprender a atenção dela com aquelas palavras que são persuasivas. E tem que ter aquelas palavras. Então, tudo que você for fazer tem que ter um plano. Aí vai lá, aí a socialista vai lá, pegou um anúncio bacana, clicou, aí foi pro WhatsApp. Uma coisa Foi que para a comunicação, que Eduardo... Uma coisa que eu percebo também, Eduardo, é que as empresas não estão preparando os funcionários para tal. Eu sinto uma dificuldade muito grande, que eu converso até, acho que eu converso muito com o Cléo, é que as empresas, elas não têm a parte de gestão comercial para o digital. Eu acho que, inclusive, não é... Às vezes faz uma boa captação, mas da captação para baixo não consegue. Não, eu fui fazer uma reunião no Shopping Rio Mar, há uns 5 anos atrás. Uma corretora lá fez assim, Walter, a gente paga 50 mil... Eu já paguei, quer dizer, 50 mil reais para uma empresa vender mail pra gente. Quem já viu vendedor não poder bater na mesa, né? Quem já viu? Né? Viu? A turma do som vai ter que resolver. É tão bom, né? Bater resolver, né? A turma do som, ali já tá vermelho. Mas foi isso. Vai ter trabalho para depois. A empresa pagou, chegou a pagar, comprar contatos. E esses contatos não pode ser assim. Hoje existe a LGPD, que a gente não pode chegar e mandar uma mensagem para você pelo WhatsApp, tem que ter, enfim, é outro processo aqui. Mas o que eu sinto hoje dessa dificuldade, as empresas não estão preparadas para fazer a gestão comercial do digital. Porque, novamente, uma pessoa é uma coisa você conversando aqui, mas outra coisa é alguém chegando pelo WhatsApp. Para resolver esse problema, você tem que treinar a equipe. Né? Olha só, as pessoas que chegarem, ter briefs, ter scripts, a pessoa que chegar até você, assim, você vai fale assim, e tem que ter tempo. Porque uma das coisas que a gente percebe muito bem é a falta de tempo, a falta de paciência do conversar. Aí a gente também, tudo é leitura, tudo é você perceber. Tem pessoas que conversam e ficam ali, ó. É como se fosse um psicólogo. Então, esse tipo de gente, você conversa, mas tira ela de lá. Venha para cá, vem aqui que eu vou explicar tudo para você. Mas você tem que atender, conversar de forma educada, se preocupar com os erros de português, que eu já vejo muito isso também. Então, é você Essa conversar. parte é uma pena, né? Da nossa educação, que tem muita dificuldade, né? Principalmente você, Eduardo, que é professor, né? Essa questão de português. Para mim, uma pessoa escreveu um erro de português na mensagem, para mim já acabou minha paixão por aquilo que eu estou fazendo. É o próprio corretor. O corretor que você digita, é o corretor do teclado, né? Do teclado. Digita, ele corrige de forma errada. Aí pega muito. A gente vive numa sociedade, infelizmente, que não lê. Isso é fato. Consequentemente, não sabe escrever. Mal escreve e fala muito mal. Porque não tem acervo, não tem conteúdo, né? Vivemos numa sociedade superficial e as pessoas não se preocupam com leitura. Aí eu tenho um fato interessante para contar sobre isso. Como eu já sou professor há algum tempo, né? Eu entrava numa sala de aula, inclusive numa faculdade que nós lecionamos juntos, né? Eu entrava na sala de aula e sempre tinha lá um aluno. Tem que ter cuidado para não bater na mesa, porque eu já recebi reclamações. Todo mundo aqui que vende, professor, a turma não vai bater na mesa. Muito. Então eu peço desculpas. Mas eu entrava na sala depois do intervalo. Quer dizer, minha aula era depois do intervalo, mas eu sempre ia antes, para organizar as coisas, preparar PowerPoint, aquela coisa toda, para quando os alunos entrarem, a gente começar a aula. E sempre tinha esse personagem lá, esse menino lendo. Ele era o único que ficava. Aliás, das 10 turmas que eu tinha, era o único que eu lembrava que tinha esse comportamento. O hábito da leitura. O hábito da leitura. Uma vez, eu não contive a curiosidade. E aí cheguei perto dele e disse, o que você está fazendo aí? O que é isso? Porque o normal é você sair. Isso é o anormal. Né? A gente que prega tanto a questão da leitura, mas isso é o anormal. Chama atenção, né? É. Aí ele fez, professor, eu morei 8 anos nos Estados Unidos. E lá nós somos treinados, adestrados, orientados, educados, instruídos a ler um livro por semana.
um livro por semana. Se um ano tem 48 semanas, são 48 livros. Dá para competir com um camarada desse? Eu tava olhando no Google sobre a relação, quantidade de livros que cada pessoa lê por ano na vida. E é 1, pouco livro no ano, que é a média do Brasil. E olha lá, né? Eu acredito que na América Latina nós perdemos para todos os países, só acho que vencemos do Haiti, né? Teve uma destruição lá por conta daquele terremoto. Mas a gente perde para todo mundo. Eu já tive alunos da Colômbia, da Argentina, da Venezuela. A turma lê mais do que a gente. E aí, consequentemente, a gente tem esses dissabores de uma comunicação escrita tão precária. Porque a gente não tem palavras para se expressar. Não tem conteúdo, né? Não tem conteúdo, não tem acervo. Eu me lembro uma vez que eu estava assistindo uma palestra de um grande palestrante daqui da nossa região, estava no centro de convenções, e aí, no final da palestra, aí uma senhora, ele abriu para perguntas e respostas, aí depois, inclusive, eu fiz amizade com ele, e ela perguntou, o que você fez para chegar nesse nível? Porque a palestra dele realmente foi uma palestra surpreendente. Ele mexia com as emoções das pessoas. Fez o povo rir, fez o povo chorar. O que você fez para chegar nesse nível? Porque muita gente pensa que é dom, né? A primeira imagem que vem na cabeça da gente é dom. Isso é dom. Não, ele nasceu com esse dom. E aí, o mundo parou para ouvir aquela resposta. Foi interessante aquele momento. Pelo menos muito para mim. E aí ele disse, eu li 1.180 livros para chegar aqui. Então, veja. Quer dizer, a gente não olha os bastidores. A gente não vê o que está por trás do trabalho árduo das pessoas para chegar no sucesso. A gente almeja o sucesso, mas não faz o trabalho. Eu acredito muito em venda. Eu já falei tanto, fiz diversos vídeos falando que venda não tem nada a ver com osmose, com feeling. Tem a ver com exatamente técnica. Quanto mais se estuda... Deixa eu fazer uma contradição em relação a isso. Enquanto o Eduardo está falando, né, Eduardo, essa parte de... Isso é fantástico demais. Deixa eu fazer uma pergunta para a Cleo. Tu lembra, quando a gente ia montar um conteúdo, o que é que tu diz assim, Walter, aí Cleo, a gente sempre conversa muito, né? Tá bom, não tá bom? Quando tu mostra para mim o conteúdo, eu digo assim, Cleo, ainda não é isso não. Aí tu fala, por quê? Eu digo, por quê? Por quê? O conteúdo tem que ser como, para quem vê? Tem que ser, o conteúdo não tem que ser para mim, tem que ser para quem tá vendo. Então, a gente conversa muito sobre isso. A gente não dá curso pra gente, fala né? para si, né? Isso. Mas só que tem um outro ponto aí também. A gente dá curso há muito tempo. E a gente sente as dificuldades de você formar uma turma, de você vender, né? E a gente conversa muito sobre isso, né? Poxa, aqui não é tão como é lá, né? A gente conversa muito sobre isso. Só que na internet, a gente tem que conversar toda a sua cópia, a sua estratégia, né? Tem que saber muito aquela questão que a gente estava conversando no começo. A cabeça da pessoa de quem vê. Aí eu falo assim, Cleo, o conteúdo tem que ser para uma criança de 6 anos de idade, que não tem paciência nenhuma de ler nada, tem que ser, ela vai ter que bater o olho e enxergar. Eu não posso parar assim e ficar... Não entendi. Peraí, não pode. Deixa eu ler de novo. Não pode. Deixa eu ler de novo. Então, né? Tem que bater, ler e já entender. Um pouco disso que a gente está comentando aqui, hoje tudo é muito imediatista. Hoje em dia, eu me encaixo nisso. Eu não gosto de parar, pegar um texto, eu não gosto. Eu prefiro ver um vídeo seu falando lá 2, 3 minutos, 15 tudo segundos. Que é escrito já me cansa. Eu também, eu tô meio assim, tudo que é muito escrito, isso, né? Então, assim, a gente tem que... Já que a gente tá falando muito de persuasão, de neuromarketing, técnicas, abordagem, redes sociais, digital, eu falo muito... Sábado agora a gente vai dar um curso lá em João Pessoa, que é de Google Ads, né? Que é anúncio para o Google. E tem um exercício que eu vou fazer lá com o pessoal que é mais ou menos assim, ó. Vamos lá, vamos montar um anúncio para você no Google. Se passe pelo cliente. Você quer buscar o quê? Porque eu não vou chegar assim e vou colocar lá a melhor construtora de Pernambuco. Não vou colocar assim. Eu vou colocar apartamento, 2 quartos, do bairro de tal. Então vai aparecer o melhor anúncio para ela. Então, que a gente, quando a gente vai fazer uma comunicação, a gente tem que fazer isso, né? Como que as pessoas pensam que querem encontrar. Agora, é diferente. Isso é no Google. Já no Instagram, não. No Instagram as pessoas não vão, querem encontrar um apartamento. Não vai fazer isso. No Instagram você vai pelos interesses dele.
Então é tudo, É o um contrário, já é o mundo de algoritmo coisa. que É ele muito acha, né? bacana, Já é o algoritmo que ele É acha. muita coisa assim. A é legal. linguagem nas redes sociais ela tem que estar adaptada a cada. Exatamente, ó, uma palestra TED, uma aula na faculdade. Quando eu vou dar uma aula para uma turma de pós-graduação, é totalmente diferente para uma turma de graduação. Eu não consigo repetir. O curso que eu vou dar em João Pessoa na semana que vem não é o mês do Recife, muda muita coisa. A gente, Todo dia tem uma coisa nova no mundo online, né? é, é como uma professora de direito previdenciário que a gente tem. O conteúdo que ela faz no Instagram é diferente do que ela faz no YouTube, por exemplo. A linguagem é diferente, o tamanho dos vídeos são diferentes. Então, tudo isso engloba, E é isso. envolve. Eu tenho um cliente também É aqui como se a que é pessoa assim, não pudesse exatamente. mais só conhecer o produto que vende. Né? Não adianta só ler a cartilha do produto, né? Exatamente. Ler a bula do remédio. É você estar nessa roda aqui de conversas e Isso. conseguir conversar com cada um. Eu costumo dizer assim, que não é ferramenta, é você entender a cabeça do outro. Do outro. A partir do momento que tu entende a cabeça de quem quer comprar de você, aí as coisas começam a fluir. Não é? Eu costumo dizer muito, né, que aqui na empresa se pede mais lead do que se pede água. Se usa aqui, se pede mais lead do que papel higiênico nessa empresa. Essa palavrinha é uma É mágica, palavrinha, eu não sei quem inventou o bendito dessa palavrinha chamada lead, só para se for para me enlouquecer. E aí, o que é que acontece, né? Mas sem eles a gente não vive, né? Não. Olha, Ave Maria, foi tantos leads, tantos você falou, 100 e poucos leads. Aqui a gente tem métricas e métricas para medir cada campanha que a gente faz. Mas como é que eu enxergo um lead, né? Eu enxergo o lead do seguinte: se a pessoa. Existem dois tipos de cliente. O cliente que você capta, tipo, no WhatsApp, né? Você mandou. Eu posso lhe mandar meu. Recebi seu contato como indicação, posso lhe mandar o book do Meia Loja, posso lhe mandar. Você tem interesse em comprar plano de saúde, receber, enfim, mas o outro é que você anuncia e você se inscreve. Então, você se transformou no lead. Sim. Certo? Uhum. Então, na minha cabeça, se a pessoa quer comprar um produto, botou o e-mail, o telefone e o nome, é porque a pessoa quer comprar. Pelo menos a pessoa quer Tem interesse, ouvir. Né? Sim, Porque a pessoa exatamente. deu o telefone, Sim. deu o e-mail e deu o nome. Então, no nosso caso, quando a maioria das campanhas a gente faz um filtrozinho de nome, telefone e e-mail. E na minha cabeça é o seguinte, a pessoa, tá, tô fazendo um anúncio de 2 quartos, né? Ou tô fazendo, por exemplo, um anúncio de um carro, tô fazendo um de um carro. Mas a pessoa se inscreveu lá para comprar aquele imóvel que está no anúncio. Imagine que seja 2 quartos. Quando o vendedor liga, né? Senhora Cleo, estou aqui lhe oferecendo um apartamento de 2 quartos. Aí Cleo faz, em que bairro é? A pessoa diz, em Casa Forte. Poxa, mas eu queria em Boa Viagem, certo? Aí o que é que o vendedor faz? Descarta Cleo. Na minha cabeça, essa palavra lead descartado não existe. Não existe. Porque, veja, se você colocou seu nome, você colocou seu e-mail, Parou para poder fazer isso. você investiu seu tempo, você deu seu contato, você deu seu e-mail. Na minha cabeça, isso é um lead ou é um prospect pro resto da sua vida até Ele comprar. ele comprar. Uma vez eu fiz um podcast aqui que a pessoa disse que ele só desiste quando o cliente morre. Agora tem que ter cuidado. É porque eu mesmo já fiquei com raiva de corretor. Insistência, né? Foi. Então, isso que eu acho que é a arte do negócio. Você não pode estar, você pode estar não preparada para um produto, porque o nosso produto é um produto de alto valor agregado. Quantos apartamentos a pessoa compra na vida? Né? Quantos? Né? 2, 1, 3 imóveis. Então, é um valor agregado, uma coisa que demora para a pessoa Decidir, exatamente. Demora, não é um jeans, né? E às vezes você está muito verde ainda, você ainda está só. Poxa, eu queria só, estou curiosa. Adoro o cliente diz, sou só curioso. Poxa, mas um dia você vai comprar, né? Então, se você precisa de mais tempo para pensar, eu imagino, né? Vamos colocar aqui, eu só vou entrar em contato com Dona Cleo daqui a 3 meses. Uhum. Mas eu não vou desistir de Dona Cleo. É assim que eu penso na comunicação, nessa coisa, né, da rede social. Porque a pessoa captou, fez tudo bem certinho. Se comunicou legal. Mas só que Cleo não está na hora de comprar ainda o apartamento. Ela ainda está
poxa, eu ainda tô, né, não entendi muito essa coisa de financeiro e tal. Mesmo que a gente use a emoção, às vezes a pessoa não está pronta. E a pessoa é descartada. Minha gente, eu enfio uma faca no meu peito, mas não fala em lead descartado. Eu tenho vontade de morrer. É você jogar o seu dinheiro fora, né? Já, eu tenho lead, às vezes, lead do Google. Tem lead que me custa R$ 130. Quando a gente trabalha o Ads, R$ 130. Uma Por nota de 100, mas uma de 20, uma de 10. Assim, aquilo que o Eduardo tá falando também é muito importante, porque assim, o corretor, um exemplo, ele tem que entender de onde é que tá vindo o lead e qual canal que ele tá falando. Então, assim, sabe, eu faço hoje em dia teste de tudo, desde corretor, então eu vejo anúncio de carro de Ferrari, de BMW. Tu ligas? Não, eu não ligo, eu caio para eu entrar no entendi. fluxo, no funil, para eu Entendi. entender o que, é que eles estão Entendi. fazendo, para eu sondar, Tu até para eu... curte, sei lá, É. encaminha para alguém, É. Então, vira assim, o algoritmo te acha, é isso? Agora, Você- só que assim, se o cara vai falar com você, o corretor vai ligar para você por telefone, né, Eduardo? Ele tem que saber, eu vou falar com ele pelo telefone. Então, já aconteceu comigo também. O corretor me ligar, puta merda, velho, o corretor, eu na academia, bicho. Então, assim, a gente Eu tem que... atendi sem saber nem isso. quem era, né? Então, é isso. Então, como é que ele vai convencer aquela pessoa a falar? Aí eu falo assim, ó, me manda pelo WhatsApp. Então, será que a abordagem inicial não poderia ter sido feita iniciar pelo WhatsApp e talvez uma ligação? Hoje as pessoas não querem mais receber ligação. Então, eu Ligação acho hoje é uma isso. prova de amor. Agora, eu não posso... Ligar no dia do aniversário, olha. Eu não posso falar isso se eu não sei quem é meu público. Então, o corretor tem que entender como é que funciona melhor. Pela mensagem do WhatsApp ou pela ligação, né? E só essa questãozinha de lead, por exemplo. O lead para você custa R$100. Para minha cliente custa de R$8 a R$10. Então, varia muito. Porque se eu começar a vender, né? Meu lead por R$100, mas vender um apartamento de 300 mil, o lead se paga totalmente. Então, tem muito isso. A gente observa muito isso também, né, Cláudia? Por exemplo, a cliente entrou em contato com a nossa cliente via WhatsApp, Eduardo, Instagram. Aí ela perguntou, não se interessou. Aí a empresa deixa para lá. Isso. Não é eu deixar para lá. Aí fazer aquela coisa que você notou. Daqui a 10, 15 dias eu vou falar com ela. Então, se ela não queria esse apartamento aqui, tá caro para ela, que ela disse que tá caro, qual outras opções que eu tenho aqui? Ou não, essa localidade, não é. Qual outras opções que eu tenho também? Então é você tentar vender para ela algo porque ela se interessou. Quando eu dava treinamento em shopping, que hoje eu parei, mas eu já dei treinamento em todo shopping de Recife já. E eu dizia assim pro pessoal, ó, se uma cliente entrou na tua loja, metade da venda já tá feita. Porque ela se interessou. Cabe a você, né, Eduardo, ter sua oratória, persuasão, convencer, mostrar opções, né? E assim vai. Eu já cheguei a passar um ano, mais ou menos, um ano, namorando um cliente. Namorando, entre aspas. Sim, entendeu? Sempre que possível. Porque a gente praticamente namora, casa, noiva com os clientes. Mandava um lembrete, algum conteúdo que era do interesse dele. Eu vou abrir o jogo aqui. Ele queria contratar os serviços de coach. Certo? Era um CEO de uma grande empresa de swap. E ele me fez o convite através de um amigo, porque a coisa, né, o network acontece muito. E eu fui lá, nós conversamos bastante. E aí, na hora de fechar, ele não fechou. E aí eu saí de lá mordendo a orelha, né? Eu tava mordendo a orelha. Não, e a pessoa ainda fica, onde foi que eu errei, Onde né? foi que eu errei? Em que momento eu perdi? Em que momento eu não fui extraordinário, né? Em que momento Pensa logo eu que não a fui culpa é extraordinário? nossa. Que palavra Nós- eu faltei de dizer da minha comunicação, Nós né? conversamos muito. Eu estudei ele. Eu peguei informações sobre ele através desse amigo que indicou, né? Quer dizer, eu fui completamente municiado para ter essa conversa com ele. E aí eu fui para fechar. E aí no final, eu acredito que ele achou o valor acima do que ele esperava. E ele não fechou na hora. Mas eu gostei tanto da possibilidade de tê-lo como um cliente que eu passei um ano. Sabia do aniversário dele, mandava Alimentando, parabéns. Vinha um conteúdo que era do interesse dele. E olha que foi ele que mandava lhe também. chamou, né? Então, Foi veja, ele que foi me chamou. ele que lhe chamou, você não ofertou, ele que te chamou. Exatamente. E mesmo assim, ele naquele momento não estava... Nesse momento, fica como mensagem que às vezes é necessário você esperar um tempo. Ele não estava preparado para fechar naquele momento. Depois ele alegou os motivos, tá?
Depois de um ano, ele disse, olha, tu pode voltar aqui pra gente conversar. Eu já nem esperava Agora, mais. neste momento, eu estou querendo mais. Né? Pronto. E aí eu tive lá, e aí batemos o martelo. Compreende? Então, às vezes, é necessário dar tempo ao tempo. Porque ele não está preparado, ele está verde, ou ele não esperava que o preço fosse aquele que você lançou. Até ter outras opções para ver que é mais ou menos compatível com o que outras pessoas oferecem esse serviço, né? Está preparado para desembolsar. A gestão do lead. E o detalhe, ele passou um ano trabalhando esse possível cliente, mandando mensagem, conversando. Então, é um processo, né? De constância. Para dizer, ó, eu tô aqui, hein? Isso. É o que eu digo, quem não é visto não é lembrado. Sem ser insistente, né? Aquele vendedor que fica né, com a respiração no teu cangote, né? Não é desse tipo de coisa. Não é desse vendedor que pede R$40. Não, exatamente. Não. Mas que você fique sempre se fazendo presente na vida dele. E sempre procurando solucionar um problema que ele apresentou para você. Porque nós somos. Por que nós somos contratados? E se o cliente não apresentar o problema? Aí, se ele não. Veja só, se você quer vender uma coisa que a pessoa não precisa. Na conversa. Você cria necessidade. Eu procuro tirar na conversa. Eu arranco dele na conversa. Eu faço, geralmente, perguntas. E essas perguntas são bem direcionadas. E nessas perguntas, a não ser que ele não queira conversar. Acabou aqui a conversa, pronto. Aí não tem como tirar. Eu não vou insistir, não vou botar a mão no pescoço dele para que ele me diga. Mas se ele abriu a possibilidade de perguntas e respostas, eu vou fazendo perguntas e vou anotando. No final, eu tenho uma anamnese. Eu tenho um script dos problemas e necessidades que ele carrega. E aí eu digo, eu sou capaz de solucionar o teu problema. Tem muito aquele vídeo que circula muito na mídia, aquele que era... O extraordinário vendedor que vende... A caneta. Que vende o anzol, o barco, para um homem que passou na frente da loja, que foi na farmácia comprar absorvente para a esposa. Ó, já que você vai comprar absorvente para a esposa, porque você não vai fazer nada mesmo, vai pescar e tal. E faz a venda. Você criou a necessidade. Né? Você, na verdade, você despertou a necessidade. Porque a dor do cliente, nesse caso do absorvente, do barco, não era pescar. A dor dele é que ele ia ficar em casa, né, e ia comprar absorvente para a mulher. Então, eu acho que vai muito também da gente descobrir qual é a dor que as pessoas têm, que elas nem sabem que têm. Isso é muito bacana. Porque, assim, é top. Porque assim, enquanto a gente consegue ter uma conversa com a pessoa no online, a gente não tem essa conversa. O que a gente consegue fazer no online também é fazer que a gente chama de construir uma persona. E hoje você consegue construir, por exemplo, você não sabia que eu quero comprar um apartamento, né? Só que essa persona, ela pega por espelhamento. A empresa define quem é o público para aqueles empreendimentos, por exemplo, a empresa vai definir quem é o público dela e ela vai ter que encontrar essa pessoa lá. Então, ela tem que definir quem são as pessoas, que é aquele pessoal que possa vir a comprar de você. Mas isso é tão interessante porque, por exemplo, eu tenho uma aluna que é lá de Maceió, ela trabalha com massagem... Como é? Drenagem. Não, é fisioterapia. Sim. Fisioterapia e algumas coisas assim, né? Aí ela disse assim, olha, eu não vou seguir você, porque não tem interesse nenhum em você. E é normal. Você só segue uma pessoa se tem interesse em alguma coisa que ela tem. Aí, mas me conta aí, me conta aí, porque eu tava fazendo mentoria com ela. Aí ela começou, me conta aí, o que tu faz? A fisioterapia é pra quem? É pra um jogador que machuca a perna, uma pós-operatória. Walter, é pra isso, mas... A gente encontra muitas pessoas que tem dor. Peraí, eu tenho dor. Eu tenho dor nas costas, eu tenho dor aqui assim. Eu vivo cheio de dor porque eu acho que eu malho. Não tem dor de alguma coisa, né? Eu malho alguma coisa errada. Então, peraí. Então é isso. Então eu não sabia que eu tinha uma necessidade de ir para uma fisioterapia. Na minha cabeça, eu tô falando real mesmo. Eu pensava que fisioterapia é só se alguém se machucasse. Tivesse um pós-operatório, mas não é. É para tratar dor, é para curar. Poxa, que bacana. Então, eu sou seu cliente. Então, se ela faz um anúncio, uma cópia bacana direitinho, e me impacta com isso, aí eu posso me tornar o cliente para ela. Do que ela falar, fisioterapia fulano de tal, na rua tal. Não vai me impactar, porque eu não tenho essa necessidade. Então, ela tem que despertar em mim aquela dor. Olha, você tem um problema nas costas,
Um exemplo, né? Está com dor nas costas, eu tenho a solução, né? E é Essa justamente coisa bem isso. assim. Aí, até a pergunta que a gente faz quando a gente está criando conteúdo, esse tipo de conteúdo que o Volta está falando, ela tem que ser uma pergunta que realmente a pessoa queira parar e ler o que é que tem Exatamente. ali. Olha, tem uma sexóloga que ela bomba no TikTok, bomba no Instagram, como? Aí ela responde muitas perguntas assim, né? Meu marido não dura 1 minuto. Acabou. É o tema para que ela possa Acabou, se comentar, foi né? Olha, não sei quantos vídeos. Então, é verdade que então, tem muito tabu de relacionamento. Eu sigo aquela, é Kátia Damasceno, não, eu sigo aquela Não, né, Kátia não. Damasceno, ela é muito figura, ela bomba, tratando de assuntos super tabus, mas de uma forma de Lúdica. comunicação. Aí tá todo mundo rindo, é? Ah, vocês seguem, né? Ah. Então, é isso, tá vendo? Porque É o é início, isso, é o porque início. ela consegue se comunicar. Volta, minha gente, a gente roda, e a pessoa não tem mais como vender se não se comunicar. É. E a comunicação tem que ser aquela questão, poxa, mas como em 15 segundos? Aquela questão, poxa, se o corretor ele vende sonhos, então vamos bater em cima disso. Então, a chamada do vídeo, a headline do textozinho, a tua fala tem que Isso é ser legal, isso. vamos ajudar, vamos lá. O que é headline? A pessoa não sabe o que é headline, não. Headline Headline é a chamada. está em cima Aquele do tituzinho, vídeo. aquele que vai ficar ali, né? Certo. Um exemplo, na própria, no YouTube tem as thumbnail, né? Que é aquela capinha com o textinho ali em cima. Então, a headline é a chamada, é o título principal. Já no vídeo, por exemplo, a gente tem que fazer a headline em forma de oratória, na comunicação, na tua fala. E tem que ser um impacto. Tanto é que existe uma técnica que é o seguinte, ó, que tu faz no vídeo, né? Que tu faz assim, vamos lá, Lula ou Bolsonaro? Aí o cara, eita, peraí. Aí Pronto, todo mundo vai a pessoa já parar. Vem para. época de eleição. Eu tenho um vídeo que eu viralizei muito na rede, que foi o seguinte. No segundo turno, né? Aí eu falei assim, Lula e Bolsonaro. Quem foi que ganhou mais seguidores e perdeu mais seguidores? Então já chamei a atenção. Lula e Bolsonaro. Todo mundo quer saber de quem é a resposta. Então, mas tem aquele cuidado. Eu não posso falar de Lula, eu não posso falar de Bolsonaro, eu não posso falar de Big Brother, eu tenho que falar de ferramentas, de técnica, que é o meu nicho, né? Então, quando eu falo, por exemplo, em fevereiro vai acontecer o Big Brother, é a época que eu mais ganho seguidores. Mas eu não ganho seguidor de fofoca, eu ganho seguidor pela ferramenta, que eu analiso quantos fakes tem, crescimento de seguidores, taxa de engajamento, taxa de menções, né? Agora, por exemplo, tá tendo a Copa e tem uma ferramenta muito legal que ela fez as menções de Casemiro e Casemiro. Então é isso. Só que quando eu for falar, eu tenho que saber, poxa, já que eu vou fazer uma análise de Lula e análise de Bolsonaro, eu vou ter que ser neutro. Mas a minha chamada tem que ser Lula ou Bolsonaro. Quem tem mais seguidores fake? Acabou-se. Todo mundo já fala assim, né? Então é justamente isso. Sabe o que eu falei aqui? Que se você está numa roda de conversa, você deve conversar, tá ali dentro, que Walter falou agora é justamente isso. Qual é o assunto que está em alta nas redes sociais? É a Copa do Mundo? É o Big Brother? É as eleições? Pauta quente, isso. É a pauta quente? O que é que eu vou fazer? Mas o que eu faço não tem... O que é corretor tem a ver com... É corretor, vende apartamento. Apartamento tem a ver com Big Brother, ok. Aí você tem, mas tem. Você pode juntar... tá em alta o Big Brother. Qual é a decoração do Big Brother? Qual vai ser por que aqueles elementos estão ali naquela arquitetura do Big Brother? O que é que eu posso juntar daquela pauta quente com o que eu faço, o que eu apresento? Então, existem inúmeras possibilidades. E aproveitar o momento, surfar na onda, né? E deixa eu perguntar uma coisa a vocês. No caso da pessoa fazer um anúncio de qualquer coisa, né? Assim, qualquer serviço ou produto, é mais interessante que ela tenha cores neutras ou fortes? Tipo vermelho e amarelo, né? Que todo mundo fala que é a cor popular, né? A cor da venda. Ou ser mais neutro. Porque, veja só, imagine que a pessoa vai vender um produto sofisticado, seu serviço de coach, né? Que é um produto mais elegante e tal. Aí você coloca a sua campanha lá, contrata Eduardo, vermelho e amarelo. Na minha opinião, o que é que vai acontecer? Eu que não sou, assim, expert nisso, vai acontecer. Eu vou parar para ver, porque é vermelho e amarelo, né? Com chamar atenção. Mas não vou me identificar porque o seu produto, quando você for vender o seu produto para mim, você pescou a cliente errada. Então, tem alguma coisa que a gente possa orientar para as pessoas com relação à comunicação? Eu vejo muito, por exemplo, letra caixa alta, quer chamar a atenção, bota tudo maiúsculo.
Que mais? É, ferramentas, Paleta de... paletas, tal. Tem alguma orientação que a gente possa dar, um cuidado, né? De repente, cuidado com gírias, oxi, ou afe, ou vice, sei lá, alguma coisa que a gente possa ajudar. Se isso faz diferença ou não também, porque às vezes pode ser até um gatilho, né? Falar vice, falar oxi, falar, né, de repente, nordestês. A autenticidade hoje nas redes sociais é algo primordial. Se você tem seu hoje, se você tem o seu vice, por exemplo, mas a sua comunidade, os seus seguidores, eles gostam disso, eles já sabem que você é dessa forma, então continua dessa forma. Tem muito isso, é você ser autêntico, mas também ter o bom senso de não misturar política, de saber como está se apresentando nas redes sociais, porque eu, como empresa, eu tenho que ter esse cuidado, né? De se eu vou estar bebendo muito, como é que eu vou estar me importando. Então, é ser autêntico, porém ter bom senso e ter constância, né, nas redes sociais. E eu acho também assim, né? Você não vai deixar de viver, não vai deixar de sair com os amigos para beber, mas por que vai postar na sua rede social? Se a sua rede social está cheia de clientes, que você saiu e farriou e etc. Né? Eu acho que começa a ter o bom senso do que você está mostrando ali, porque todo mundo será um possível cliente para você. Exatamente. Fala. Não, isso é tão legal, porque deixa eu falar uma coisa bem bacana, o pessoal anotar, o pessoal vai ter que anotar isso. Anota, dica de MBA, até eu tô O pessoal vai ter que anotar. Dica de MBA, eu já aprendi demais. Isso de cores, de gatilhos é muito interessante, é muito bacana. Por exemplo, ó, tem um equipamento do Neuromark que é chamado de eye tracking, né? Que as pessoas colocam o óculos em você e ele vai gravar para onde é que você está olhando. Isso funciona com tudo. Funciona numa sala que você entra e observa o que a pessoa vê. Porque assim, se eu for perguntar para Cleo, quando você entrou aqui na sala, qual foi a primeira coisa que você vê? Né? Ela vai se lembrar que foi aquela janela ali, mas não foi aquela janela ali. Quando ela entra na sala, o que mais chamou a atenção dela é para onde é que ela olha. Se aquela coisa que ela olhou primeiro bateu a atenção dela, tem uma comunicação muito forte ali, vai ficar gravada para ela. Não for gravada para ela porque não tem algo interessante. É um post, por exemplo. Primeiramente você vai ler uma parte, depois vai ler outra, vai ler outra. Então o eye track ele funciona para isso. Só que também tem outra ferramentazinha muito legal que, por exemplo, o Eduardo vai vender o serviço dele de coach, né? E o Eduardo tem um site dele lá e dentro do site dele, que é onde é que ele vai mandar as pessoas para lá, como uma construtora, por exemplo, vai ter que ter um book, que o book tem que chamar a atenção de alguma coisa, o site vai ter que chamar a atenção de alguma coisa. Então eu tenho que forçar as pessoas a olharem para aquilo ali. Né? Eu estava fazendo esse teste com meus alunos agora na semana passada para eles montarem um site e nesse site ter lá um botãozinho para chamar a atenção. Então a cor é muito importante, né? Então quando você entra no site, hoje em dia tem ferramentas de mapa de calor. Quando tu entra no site, aí o site ele grava a tela da pessoa quando tá no teu site. Ele não grava o seu IP, né? É legal, não é ilegal não. Ele grava quando você tá no seu site. Então ele dá um mapa de calor para o que as pessoas estão acessando aí você. Aí você consegue ter uma percepção se a tua campanha que você fez está funcionando. A Dilma fez isso. A Volkswagen quando lançou o Eles Volks fez isso também. medir se você está clicando mais na Então, direita acima, por isso que as cores... centro, você bota aqui, esse botão aqui vai ser verde oliva, sei lá, né? E vai ter o preço. Aí... Eu lembro que eu caí num anúncio de carro. Eu adorei essa frase de vocês. Eu caí num anúncio. Caí no anúncio. Gente, eu amei isso. Eu caí num anúncio. Foi perfeito. Eu caí no anúncio. Literalmente. E o que me chamou a atenção inclusive, era um lançamento de um carro. E era um anúncio onde tinha desenhado um carro, parecia um desenho de criança de terceira série. Era um carro desenhado de lápis e a frase embaixo assim, foi o estagiário, uma coisa do tipo.
tinha sido demitido e quem tinha feito ali tinha sido estagiário. Eu só entrei por conta desse pedido, dessa sacada. desse desenho que estava lá. Essa sacada Sabe de por poder quê? ser uma coisa Porque mais... fugir do convencional. Exato. Lembra que a gente estava comentando há um E eu tempo acho que atrás? atendeu também o que Eduardo disse, a questão da emoção, né? Sim. Se fosse um carro tal, foi um carro fofinho, né? Criança desenhado à criança mão. desse lado da emoção, né, Eduardo? Tem essa coisa. Mas né? foi muito o que Mexer. Walter falou. Ele saiu totalmente do extraordinário, daquilo que ele fazia sempre, né? E trouxe um negócio que... As pessoas que estão fazendo hoje em dia cirurgia, procedimentos estéticos, estão ficando tudo iguais. É. Não. Tá todo mundo igual. Então, se tu faz um anúncio, uma Nossa, é a comunicação harmonização, diferente... né? A harmonização. É, Ninguém é mais de rosto comprido, todo mundo agora de rosto quadrado. tá tudo É igual. aqueles vou ter que dentes, fazer. né? Os Os dentes dentes... aqui eu vou ter que fazer, porque o meu rosto é comprido, vou ter Não, que fazer. dona linda. Mas é isso. Se tu tá vendo a mesma coisa ali no Instagram, aquilo que vai parar vai te prender a atenção. A gente comenta muito isso também, né? A gente fala muito de neuromarketing, mas a gente comenta muito isso também no marketing de guerrilha. Que o marketing de guerrilha é isso. Tu tá numa via ali de trânsito, tem um monte de carro, um monte de outdoor. O que é que vai parar de chamar a atenção para que tu vai lembrar quando chegar na tua casa, né? Então é isso, é uma cor diferente, é um botão piscando, os emojis que vai quebrar aquela coisa só de texto, o emoji deixa um pouco mais limpo, um pouco mais agradável de ver, né? Então, é você sair do convencional, quebrar aquela coisa tudo ali, a mesma coisa igual, que vai chamar a atenção das pessoas. É você investir energia naquilo. Exatamente. Investir energia, investir emoção, tempo, atenção. Não é só postar por postar, que aí não vai ter engajamento nenhum. Minha gente, eu ficaria aqui 50 mil horas. Não sei como o povo já não mandou a gente parar, mas eu vou... Só para encerrar uma história que aconteceu comigo. Eu, né, em casa de noite já, 10 horas da noite, lá passeando no meu Instagram. Caiu no anúncio. Caí no anúncio. Eu ia dizer exatamente isso. Caí num anúncio que era a minha dor. Sabe aquela coisa que me escutou mentalmente, né? Que era a minha dor, que era um curso em São Paulo sobre liderança. E eu tinha tido dias assim bem difíceis, assim, com a equipe sobre a parte de gestão, né? E aí caí num anúncio. E fui lá preencher, clica aqui, né? E me transformei no lead. Bota seu nome. E esse lead era extremamente qualificado. Eu tinha que dizer um monte de coisa. Não era assim, meu nome e meu e-mail, não. A empresa que eu trabalhava, faturamento da empresa, quantos funcionários minha empresa tinha, meu cargo. Era uma coisa muito, um funil assim, Detalhado. muito detalhado. É como se eu tivesse que passar por um crivo para poder virar um lead. Veja o quão qualificado. Os shoppings fazem isso, né? Você vai alugar uma cadeira de roda, por exemplo, um carrinho de bebê no shopping, eles perguntam praticamente a cor do tudo. seu olho, né? O tom Eles do branco perguntam do seu tudo. olho, né? De repente você está recebendo um e-mail aí. Como assim? E aí, vejam que interessante. E aí, eu não me incomodei, porque foi uma forma de eu dizer assim, poxa, eu sou interessante para esse curso. Ele está perguntando essas coisas, opa, o curso deve ser bom, né? Não foi uma forma hostil que me perguntou, foi uma forma de, olha, nós vamos querer saber se esse curso lhe atende e tal. E aí, eu preenchi tudo no final do curso, no final do post, tinha o valor do curso. E era um valor caríssimo. E eu, obrigada, muito obrigado, né? Você quer fazer agora? Era assim, o valor tal, você quer fazer agora? Meu Deus do céu, eu tenho até medo de clicar, né? Vai que eu clico errado e meu cartão de crédito já vai. E eu disse que não, obrigado, tal. Não durou 15 segundos, não. Tinha uma ligação no meu celular. Ligação, prova de amor. Ligação, né? Ligação não é uma prova de amor. Quando eu vi esse curso, era em São Paulo. Você se declarou toda lá. Eu me declarei. Declara tudo. Quando eu vi 011, não pode ser, peraí, não pode. Quando eu vi, era um contato que estava lá dizendo, olha, esse número é esse contato. Quando eu vi, foi na hora, alô? Aí a pessoa disse, eu só preciso de 3 minutos para lhe convencer do curso. Ela falou isso? Falou. Era uma moça. Eu disse, olha, está muito tarde e amanhã eu fiquei, né, são 10h30 da noite. E nós conversamos, está muito tarde e tal. No dia seguinte, a pessoa novamente, olha que horário eu posso lhe atender, lhe comunicar e tal. E depois ela me passou, ela viu que eu não fechei. Eu disse, muito obrigado, o curso é muito bom, mas valor, não estou julgando se é caro ou se é barato, mas neste momento não está como se eu
cliente lá, né? Nesse momento não estou disposta, assim, não. E ela me passou para uma outra pessoa, que era como se fosse um gerente, um supervisor ou tal, que só falava comigo se fosse de chamada de vídeo, com hora marcada. Que eu também não topei. Ele disse, não tem problema, você vai falar com o meu diretor. E o meu diretor, ele mandou, assim, uns 3 links de reunião. E eu, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer reunião com esse homem, vou ter que fazer reunião com esse homem. Terminou que eu fiz reunião com essa criatura. Sexta-feira, 9h. Ele disponível para mim, assim, com uma gentileza, com a educação, com a preparação, que eu fiquei até com vergonha de não fechar. Sexta-feira, 9h. A pessoa estava... Foi exatamente aí que ele te pegou pela emoção. Total. Se eu fosse só no dinheiro. Sim. Ele se disponibilizou. Disse, olha, eu não tenho tempo. Tá difícil para mim. Eu tô no momento do lançamento e tal. Eu vou lhe esperar. Eu vou... Sexta-feira, 9h. Ele estava disponível. Ele, olha, estou aqui na casa da minha família, no interior tal. Mas eu parei para falar com você. Pronto. Eu sou importante. Eu sou importante. Né? Foi a história que veio na razão, era um curso de liderança que não tinha nada a ver com emoção, mas o trato do lead, né? O trato foi totalmente emocional. Me pegar na sexta-feira, 9h, ele fora de casa. Estou aqui, vim no canto falar com você. Foi nessa hora que ele furou teu neocórtex e foi no sistema límbico. Pronto. Entendeu agora? Total. É assim que funciona. Só para pontuar, você tem que ter muito cuidado também, não só nessa gestão do líder, mas também o depois. O depois que... Depois aqui Depois. Depois, quando você consegue fazer a venda que você abandona, aí que é péssimo. Exatamente. Né? E aí que é péssimo. Minha gente, é isso. Obrigada, viu, a vocês. Eu amo esse tema. Adoro esse tema. Eu acho que a gente tem que ajudar mesmo as pessoas, né, a terem acesso à informação, a vender mais, a se comunicar mais, não só para vender produto ou ganhar dinheiro, mas para se vender também como pessoa, né, como parceiro, como amigo. Quem não é visto não é lembrado, né? Total. Até para ser amigo. Aí eu tenho um presente para dar para vocês. De agradecimento aqui, ó. Já tem até, como eu errava muitas vezes, isso, muito competente, porque é um presente individual e feito para vocês. Obrigado. Já aprendendo aqui na aula que vocês abram para vocês verem. Ai, que incrível. Já presente. aprendendo aqui na comunicação. Rapaz, eu tava de olho na tua garrafinha. Mas veja a sua. Olha aqui, ó. Com o seu nome. Teu nome, que legal. Não é só uma garrafa. Não é só uma garrafa. É a sua garrafa, Exatamente. Walter. Tem Cleo França aqui. Me pegou pela emoção. Se fosse só uma garrafa da Pernambuco, tá vendo? Né? Tá vendo, ó? É sobre sua isso. É sobre isso. Sua garrafa. E outra coisa, viu? A gente faz praticamente no dia do evento, para ser bem específico. A pessoa vem, né? Esse bota o nome. Adorei. Pra ficar Obrigada. um momento inesquecível. Isso, E para a gente também, para atenção, para a gente parar, para dar atenção a vocês. E eu queria agradecer muito, muito, muito a vocês. Por favor, digam como é que as pessoas acham vocês. Olhem aí para a câmera, digam, porque as pessoas precisam achar vocês. As pessoas precisam ter o contato de vocês para evoluir, para melhorar, para ir buscar, né, o trabalho de vocês, né, se aprimorar nas redes sociais. Vamos embora, diga lá. As damas primeiro? As Ela damas. começou e ela encerra, né? Pronto, vá. Como é que as pessoas lhe acham? Meu Instagram é um Instagram que ele é pessoal e profissional. Você vai me encontrar lá através do @Cleo Franca, Cleo com 2 L's. Lá você consegue falar comigo através do direct, tem um link do WhatsApp também. Lá, sempre quando tem palestras novas, eu coloco lá, disponível. Solto alguns conteúdos de social media, algumas dicas também para o Instagram, mas também você vai ver muito sobre minha vida pessoal lá. E Saber quem é você de verdade. lá tem lifestyle e social media. Arrasou. E você, Eduardo? O que a pessoa lhe acha? Se você tem problemas para falar em público e gravar vídeos, procure o palestrante Eduardo Barros. E é muito fácil, né? @palestrante Eduardo Barros ou
99707-7962. Já lhe achou fácil, já botou o seu nome de palestrante no Instagram. Palestrante Ok. Eduardo Barros. Olha aí, é a mágica acontecendo. É posicionamento, hein, Dada? Posicionamento. Posicionamento. Perfeito. E você, Walter, como é que a Exatamente. pessoa lhe acha? Para me achar, coloca no Google Walter Rito, né? Walter com V, Rito, R-I-T-O. Site, TikTok, Instagram, qualquer rede social. Basta colocar lá também. Né? Eu sempre coloco lá as palestras que a gente vai dar, os próximos eventos, cursos também, as mentorias. Os cursos, né, que vocês estão também. As dicas também de novidades, informações. A gente ensina muita coisa nas redes sociais também. Então, só colocar no Google, qualquer rede social, Walter Rito, que vocês vão achar. E você vai nos achar no YouTube, na Pernambuco Consultora. Nosso podcast vai estar lá, na nossa conta do YouTube. Também estaremos no Instagram, no Spotify. E você também pode me achar no meu Instagram, Mariana Vanderlei 1. Adoro comentários, adoro saber a percepção de vocês desse trabalho nosso. Nos ajudem aí a evoluir, comentem e nos sigam. Sigam todos que estão aqui, para que a gente possa cada vez melhorar mais. Obrigada!